Olá, meus irmãos, um bom dia a todos vocês. Quero desejá-lo a você um dia muito abençoado, na graça e na paz do nosso querido Jesus. Que você realmente tenha, esse dia já começando agora pela manhã, recebendo, a graça de Cristo Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. E, queridos, nós vamos estudar a nossa lição, Caim e Abel. Vamos estudar um pouco aqui o capítulo 4, verso 1 e verso 2, que é a base do nosso estudo de hoje, que vem mostrando o nascimento de Caim, o primogênito dos filhos, do casal Adão e Eva. E em sequência, veio então o segundo filho, que foi Abel. Tá? Para isso eu quero fazer uma oração com vocês, nesse momento, pedindo a Deus que o Espírito Santo estejam conosco para uma melhor compreensão. Nosso Deus querido e Pai, nesta manhã nós estamos reunidos na Sala da Esperança e aqui, Senhor Deus, nós estudamos a Tua Palavra. Mas nós não queremos estudar sozinhos, nós pedimos ao Espírito Santo do Senhor para que Ele venha estar conosco como o nosso professor, nos instruindo e ensinando as Tuas verdades para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nosso estudo de hoje, livro de Gênesis, no capítulo 4, verso 1 e verso 2, que diz assim, olha, Adão conheceu intimamente Eva, sua esposa, e Eva se engravidou e deu à luz Caim. Ela disse, alcancei do Senhor um filho homem. E a continuação agora, o verso 2, diz que tornou a dar à luz outro filho que teve como nome Abel. E continuando aqui o verso 2, vem mostrando para nós que esses dois meninos, essas duas crianças, filho do casal Adão e Eva, cresceram, e eles tiveram que ali desenvolver os seus talentos. Quando nós nascemos, Deus nos dá a graça de nascermos com talentos, tá? E os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, eles, diz aqui o verso 2, que eles escolheram, desenvolver os seus talentos. Por exemplo, Caim, ele se tornou agricultor, ele tinha esse talento, de trabalhar na agricultura, Afinal de contas, Deus já havia dito para Adão e Eva, quando Deus as criou e estabeleceu eles ali no jardim do Éden, que eles deveriam cuidar do jardim, cultivar o jardim, e Deus colocou eles ali como agricultores, para cuidar ali da terra, cuidar, do jardim, plantar, colher, enfim. Já tinha de tudo ali, mas eles tinham um trabalho a desenvolver. E o primeiro filho, Caim, ele tinha essa habilidade, ele nasceu com esse talento, tá? E Abel, o seu irmão, Abel se tornou um pastor, criador de ovelhas, ovinos, onde ele desenvolveu aí também esse dom que Deus maravilhosamente lhe concedeu, tá? Um ovinocultura, Ele escolheu essa profissão e foi trabalhar e desenvolveu
aí essa profissão, tá? Queridos, quais os pontos importantes dessa nossa lição de hoje? O primeiro ponto importante aqui, meus queridos, é que eu fico imaginando os preparativos que aquele casal tiveram quando soubera que Eva estava grávida, né? E era o seu primeiro filho, o filho primogênito. E ainda mais porque estava muito viva ali na mente do casal a promessa que Deus havia feito ali no Éden, no capítulo 3, verso 15, de enviar, né, o Messias. Jesus seria o Messias, né, enviado de Deus, o Filho de Deus, e ele seria o descendente da mulher, como nós lemos na lição da semana passada, no capítulo 3, verso 15. Ele seria aquele que redimiria do pecado, salvaria do pecado a raça humana. E Eva imaginava, né? Adão e Eva imaginavam que o cumprimento desta profecia seria instantâneo, seria rápido, seria breve, né? Tanto é que Eva esperava que ela seria a mãe do seu Salvador, daquele que viria para salvar o casal e salvar a todos os seus descendentes, tá? Ela imaginava que ela seria então a mãe do Redentor, a mãe do Messias. E por essa razão ela acreditava que o seu primeiro filho, né, Caim, ele era realmente o Senhor. Ela tinha isso dentro do seu coração. E ela se alegrou muito quando ela percebeu que ela estava grávida. Para ela era a maior felicidade, era o regozijo dela, porque ela esperava ardentemente que o Salvador viria em breve e ela mesma seria a mãe do seu Salvador e do nosso Salvador. Tá? Por isso a alegria. E também, meus queridos, a gente percebe que há muitos comentários de Eva sobre Caim, porém, sobre o nascimento de Abel, né? Aqui nós percebemos aí uma pobreza, né? De comentários da sua própria mãe com relação a uma demonstração assim de felicidade, de alegria a gestação e o nascimento do seu segundo filho. Tudo isso porque geralmente naquele contexto, né? E a gente percebe que no decorrer das gerações, por muito tempo, né, o filho primogênito, ele era muito bem-vindo, né? O filho primogênito era aquele que geralmente recebia as maiores bênçãos do seu pai. Então, era assim um cuidado especial, né, com o primeiro filho, o filho primogênito. Tá? Depois, as culturas, né, foram compreendendo, foram entendendo a tamanha felicidade que deve ser de um casal pelos filhos, que seja um, que seja dois, que seja mais filhos, né? Mas o amor deve ser o mesmo para com todos os filhos. Mas, meus queridos, o ponto importante aqui desta nossa lição de hoje é a profecia da promessa de Deus relacionado, então, à vinda do Messias. E tudo que Adão e Eva esperavam para aquele momento, né, é que o Messias nasceria deles e seria aquilo que resolveria, através do seu sacrifício para todo sempre, o problema do pecado. Então, eles acreditavam, né, que o pecado logo ele seria exterminado, né, ele seria destruído, seria terminado e acabado da face da terra. E eles voltariam novamente à origem,
né, da criação de Deus perfeita como saiu das mãos de Deus como Ele criou, sem nenhuma mancha ou nódoa do pecado, tá? O primeiro evento registrado pelo autor bíblico imediatamente após a expulsão de Adão do jardim do Éden é um nascimento. Tá? Era o que mais eles aguardavam com ansiedade, mais eles esperavam, era o primogênito, o filho, né? Que seria ele, que acreditava, que viria como nosso Messias. Tá? E estão diretamente, né, ligados às palavras um homem, como indica a seguinte tradução literal, né, adquirir um homem, como Eva expressou, adquirir, né, pela a misericórdia, pela graça de Deus, um filho homem. Na verdade, Eva o chamava de seu Senhor. Tá? Nós vamos ver na lição, nas próximas lições, que aqueles dois meninos começou a desenvolver, crescer e começou a desenvolver também o seu caráter. Tá? Na verdade, meus queridos, uma criança ela já está com o seu caráter formado até os 7 anos de idade, com aquilo que eles aprenderam dos seus pais, a educação, os seus ensinamentos. Até os 7 anos de idade, ele já está com o caráter formado. Tá? Após os 7 anos de idade, ele vai desenvolver e ele vai exercer aquele caráter, né, que nele foi formado até os 7 anos de idade. Por isso, queridos, você que é pai, você que é mãe, que tem filhos pequenos, cuidado, muito cuidado com aquilo que vocês estão ensinando para os seus filhos, tá? Muito cuidado com aquilo que vocês estão sendo como exemplo para os seus filhos, porque eles vão formar um caráter e exatamente conforme a educação que eles recebeu, que eles foi ensinado, tanto de forma prática como verbal, pelos seus pais até os 7 anos de idade. Após os 7 anos, eles vão viver para o resto da vida aquele caráter que foi desenvolvido sobre eles, ok? Infelizmente, há muitos filhos que desenvolvem, um caráter totalmente contrário aos ensinamentos da verdade da palavra de Deus. E agora, há um trabalhão para o Espírito Santo de Deus, para tentar convencer esta pessoa, quando adulto, de que realmente esse caráter precisa ser mudado, precisa ser lapidado, precisa ser transformado, tá? E infelizmente há muitos que terminam a sua vida sem essas mudanças, tá? Por isso, muito cuidado dos pais naquilo que vocês estão ensinando os seus filhos e formando o caráter dos seus filhos, ok? Queridos, muito bem. Quando você estuda, e eu até aconselho você estudar esse livro, por exemplo, Patriarcas e Profetas, e também na Alta Vocação, queridos, aqui demonstra de forma muito bem clara que Caim, ele desenvolveu um caráter, não que os seus pais lhe ensinou, tá? Infelizmente, meus queridos, pode acontecer que você eduque, que você cuide, que você faça o melhor para o filho e ele desenvolva aí, um caráter, quem sabe, influenciado até mesmo, por amizades que não condizem exatamente com aquilo que você está ensinando. E
E por essa influência, muitas vezes ele desencadeia, né? Aí um aprendizado totalmente contrário daquilo que você a ensinou. Mas, meus queridos, Caim, por mais que ele foi educado pelos seus pais, por mais que os seus pais ensinou sobre Deus, ensinou as profecias a respeito do Messias, e que eles esperavam que ele fosse o Messias, né? Foi eles educado de que Deus criou de forma perfeita o universo, criou a terra perfeita, o casal foi criado perfeito, mas ele se entregou ao pecado, desobedeceu às leis de Deus, né? Transgrediu os princípios da santa lei de Deus, e por essa razão, né, eles estavam ali vivenciando as consequências do pecado. Mas Deus prometeu que ele iria resolver a situação do pecado através do sacrifício de Jesus. Caim e Abel foi educado desta maneira. Mas infelizmente Caim, ele deixou o seu caráter desenvolver em conformidade com o caráter de Satanás. Infelizmente. Tá? Aquele caráter de ira, de raiva, né? Contra Deus, né? Ele não aceitava que Deus, mesmo que os seus pais erraram, mas que Deus permitisse que o pecado trouxesse destruição, como ele mesmo estava contemplando, e ele murmurava muito contra Deus, criticava contra Deus, blasfemava de Deus, tá? Tudo isso porque ele não aceitava de maneira nenhuma que Deus o permitisse, que o pecado viesse a existir, mesmo com a transgressão da lei dos seus pais. E por essa razão, meus amados, infelizmente ele permitiu, né, que o inimigo fizesse esse trabalho, fizesse essa obra na sua vida. Ao contrário de Abel, né, Abel aceitou, né, o plano da salvação, o plano de Deus, né? E nós vamos ver no decorrer da lição desta semana o destino dos dois rapazes, tá? Queridos, que Deus te abençoe, que você tenha aí um ótimo dia, te desejo uma ótima semana, que o Espírito de Deus esteja guiando a sua vida, tá? E lembre de uma coisa, são palavras de Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, o meu apelo a você, estude mais, conheça mais e alimente mais desse pão espiritual que é a palavra de Deus. Um bom dia para você e até amanhã, se Deus quiser.